Vamos todos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Adoramos aqui ao nome do Senhor nesta manhã. Prestamos ao Senhor nosso culto, os nossos louvores e adoração. Então agora nós vamos ouvir a palavra oficial. Já ouvimos aqui algumas palavras. Creio que Deus já tem falado conosco nesta manhã. Mas eu quero convidar os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus ali em João. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 16. João, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1. Vamos fazer a leitura aqui de alguns versículos. João, capítulo 16, versículo de número 1. Amém? Todos encontraram? Ou está fazendo a leitura? Está escrito assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, por isso, vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai, aqui nós oramos, Senhor, a Ti nesta manhã. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela Tua palavra e pela oportunidade de estarmos na Tua casa nesta manhã. Meu Deus, bem sabemos que se nós estamos aqui, é porque o Teu Espírito Santo nos trouxe até este lugar. Meu Deus, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações, ó Deus, neste lugar. Que nós venhamos receber, meu Deus, a iluminação da Tua palavra. Venhamos entender, meu Deus, as Tuas verdades, que só o Teu Espírito Santo pode nos revelar. Meu Deus, fica conosco nesta manhã. Abençoa, Deus, as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, ó Senhor. Ó Deus, que o nome do Senhor seja glorificado em nosso meio, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Os irmãos podem aí tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava meditando aqui nesta palavra do Senhor. Especificamente comecei a meditar aí desde João 14 até chegando aqui João 16, aonde nós lemos, e também nos evangelhos. E nós podemos ver, irmãos, nós podemos até mesmo imaginar o ambiente em que os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, eles conviviam. Nós podemos imaginar e nós podemos ver, através das Escrituras, que o ambiente em que eles viviam, em que eles estavam inseridos, era um ambiente de muito amor. Nós podemos ver que Jesus amava os seus discípulos e os amava incondicionalmente. Podemos ver que era um ambiente de muito respeito,
porque apesar de cada discípulo ter uma diferença de um para com o outro, Jesus ele sempre respeitou os seus discípulos da maneira e do jeito que eles eram. Nós podemos ver que uns, quando foram chamados, eram publicanos, outros eram pescadores, cada um tinha o seu ofício, mas Jesus, ele sabia muito bem como respeitar os seus discípulos. Nós podemos perceber que era um ambiente de muita fé, porque, irmãos, eu posso até aqui imaginar como que era andar ali com Jesus, lado a lado. Era um ambiente de muita fé. Os discípulos enfrentavam muitas situações de perigo, muitas situações que careciam deles ali o desenvolvimento da fé. E Jesus, através dos seus atos, cada dia mais aumentava a fé dos seus discípulos. Nós podemos perceber também que era um ambiente de encorajamento, porque, irmãos, eu não consigo imaginar uma pessoa andando lado a lado com o Senhor Jesus e esta pessoa não sendo encorajado. Nós somos encorajados diversas vezes na nossa vida, e olha que nós, irmãos, não podemos ver Jesus em carne e osso, mas nós somos encorajados diariamente pela sua palavra. Irmãos, nós já vivemos experiências maravilhosas e tremendas com o Senhor. Eu creio que cada um de nós que aqui estamos viveu uma experiência com Deus, talvez uma experiência de cura. Você estava precisando de uma cura e o Senhor te curou. Talvez em um momento que você se encontrava muito triste, caído para baixo, e o Senhor te levantou, o Senhor te consolou. Talvez um dia você orou a Deus e você disse: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida, algo que os homens não poderiam fazer. E o Senhor Jesus se preocupou e Ele fez na sua vida coisas que você jamais imaginariam aconteceram pela graça do Senhor. Mas, irmãos, isso que nós vivemos é apenas uma fagulha daquilo que os discípulos viviam ao lado do Senhor Jesus. Era um ambiente de muito amor, de muita fé, de muito encorajamento. Todos os dias os discípulos viviam e presenciavam ali milagres. E eu posso entender, irmãos, que de nada os discípulos tinham falta. De nada eles tinham falta, porque eles estavam diante de um Deus provedor. Jesus provia todas as coisas para os seus discípulos. Jesus provia o pão, Jesus provia o peixe, Jesus provia as necessidades. Jesus curava os familiares, como foi ali com a sogra de Pedro. Então, irmãos, era um ambiente ali, sabe, muito agradável. Muitas bênçãos aconteciam na vida dos discípulos. Mas nós podemos ver que depois de 3 anos caminhando com o Senhor Jesus, Jesus caminhando com seus discípulos, o Senhor Jesus, irmãos, Ele chega abertamente, porque o Senhor Jesus, Ele é bem claro, e Ele fala abertamente. Jesus, Ele nunca enganou os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos e Ele diz: é chegado a hora. Talvez, quem sabe, os discípulos se perguntavam: é chegado a hora do quê? É chegado a hora de mais um milagre? É chegado a hora de acontecer algo extraordinário, algo que nós ainda não vimos? Mas Jesus, Ele diz: é chegado a hora em que eu deva voltar para o Pai. É chegado a hora de eu retornar para o Pai. Irmãos, e os discípulos começaram a ficar tristes diante das palavras do Senhor Jesus. Porque imagina só, cada um de nós no lugar dos discípulos, vivendo todos os dias com o Senhor Jesus, naquele ambiente maravilhoso, jamais visto, naquele ambiente de fé, de encorajamento, de muito amor. Muitos ali deixaram ali os seus ofícios para seguir a Jesus. E Jesus, depois de um certo tempo, diz para eles: daqui um tempo eu não estarei mais aqui, porque é tempo de eu voltar para o Pai. Os discípulos ficaram ali tristes, irmãos, porque eles sabiam que a partir daquele momento, eles não iriam viver mais ali aqueles momentos maravilhosos com o Senhor, não iriam ter mais Jesus ali em carne e osso. João não poderia mais ali inclinar ali a sua cabeça no peito de Jesus. Quem iria agora defender a eles? Quem iria agora orientar? Quem iria guiar? Quem iria dizer para eles o que eles deveriam fazer?
Os discípulos, irmãos, ficaram tão tristes. Ali os discípulos ficaram tão amargurados. Porque nós sabemos, irmãos, que a dor da separação é muito difícil. A partir daquele momento, um pouco mais à frente, eles iriam estar separados do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus fez uma promessa maravilhosa para os seus discípulos. Mas antes dessa promessa, Jesus alertou os discípulos acerca de algumas coisas que iriam acontecer. E Jesus diz no versículo de número 1, eu tenho vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora, irmãos, imagine só. Jesus, ele disse, eu não vou estar mais com vocês daqui a um tempo. Mas Jesus, ele disse, olha, eu tenho vos dito essas coisas e não se escandalizem. Eu não vou estar com vocês. E vocês serão expulsos das sinagogas. Eu não vou estar com vocês, mas eles vos matarão. E quando eles, os religiosos, vos matarem, eles farão isso dizendo que estarão prestando cultos a Deus. Irmãos, olha só como que estaria a cabeça ali daqueles discípulos. Não estariam mais com Jesus. E Jesus diz assim, vocês entrarão nas sinagogas e serão expulsos das sinagogas. Eles irão tentar matar vocês. E quando eles fizerem isso, vão estar dizendo que estão prestando cultos a Deus. Talvez os discípulos diziam, e agora? Agora que o negócio apertou de vez. Agora que o negócio ficou difícil. Porque ele disse que não vai estar conosco. E ele disse ainda que seremos expulsos, que seríamos rejeitados. Ele disse ainda que seríamos humilhados. Ele disse ainda que iríamos correr risco de vida. A nossa vida, a nossa cabeça estará a prêmio. Todavia, no versículo de número 7, a qual nós lemos, Jesus, ele diz algo maravilhoso. Jesus, ele diz assim, todavia vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviá-lo-ei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, os discípulos talvez ficaram preocupados. E agora, o que será de nós daqui em diante? Jesus, sabendo e conhecendo tudo o que havia no coração e na mente dos seus discípulos, assim como ele bem sabe todas as minhas e as suas preocupações, Jesus, ele disse, todavia, eu vos digo a verdade, todavia, eu não vos enganarei. Convém, é necessário que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá, mas se eu for, o Consolador estará convosco. Jesus estava dizendo, ei, vocês não ficarão sós, eu digo a vocês a verdade. Em outra passagem, Jesus, ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, esta é uma promessa do Senhor, de que ele não vos deixará só. Talvez, quem sabe, você está aqui hoje e você está preocupado com o dia do amanhã, você está preocupado com algumas situações, a angústia chegou no teu coração, mas Jesus, ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá, o Consolador estará com vocês. Esta é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Ei, meu irmão, igreja de Cristo nessa terra, você não está só. Há uma promessa de Deus, que o Consolador estaria conosco para sempre, todos os dias da nossa vida. E eu tenho uma boa nova para você, ele está conosco aqui nesta manhã. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, a ele seja honra, glória e louvores para todos sempre. Aleluia! Louvado seja
o nome do Senhor. Mas o Senhor já tinha dito isso aos discípulos. É que muitas das vezes nós nos esquecemos das palavras do Senhor. Mas João capítulo 14, versículo de número 16, está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Jesus já tinha dito aos discípulos. Irmãos, e quantas das vezes Jesus ele fala conosco e nós nos esquecemos. E se faz necessário Jesus novamente nos lembrar. Jesus já tinha dito aos seus discípulos: eu vou enviar a vocês um outro Consolador. Um Consolador que o mundo não conhece porque não vê. Eu não vos deixarei órfão, mas eu voltarei para vós. Porque ele sabia muito bem que os discípulos iriam se sentir órfãos. Os discípulos iriam se sentir sem um pai. Mas Jesus estava dizendo: eu não vos deixarei órfão. Há uma promessa sobre a vida de vocês. Irmãos, eu nunca vi Jesus deixar ninguém sozinho. Jesus está sempre conosco. Jesus está sempre ao nosso lado. Ele se preocupa com cada um de nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas irmãos, se tem uma coisa que Deus ele sabe fazer, é cuidar dos seus filhos. Muitas das vezes nós somos levados ao deserto. Muitas das vezes nós enfrentamos situações difíceis, enfrentamos a rejeição, enfrentamos a enfermidade, enfrentamos as provações desse mundo, mas há uma certeza dentro do nosso coração, que nós não estamos sós. Há um Deus que está conosco, há um Deus que caminha lado a lado com a sua igreja, igreja de Cristo. Nós não estamos sós, porque esta é uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora perceba que Jesus, em todos esses versículos que nós lemos, ele disse que seria enviado um Consolador. Em algumas versões está escrito assim: o Confortador. Irmãos, Consolador do original vem da palavra Paráclitos, que significa chamado para estar ao lado, ou chamado para estar ao lado de, chamado para estar ao lado de alguém. E esta palavra, antigamente, ela era muito em referencial aos advogados que existiam naquela época, que eram contratados para estar do lado de uma família, para advogar uma família. O Paráclitos era uma espécie de advogado que era chamado para advogar as causas daquelas pessoas. E geralmente eram famílias ricas quem poderiam contratar o Paráclitos. Uma família pobre não poderia ter um Paráclitos disponível para ajudar a defender as suas causas. Uma família pobre não teria condições de ter alguém para o defender. Muitas das vezes ficavam ali à margem da sociedade. Mas irmãos, talvez quando Jesus ele disse aos discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar a vocês um Consolador, um Paráclitos. Talvez os discípulos começaram a pensar: mas nós somos pobres, como que nós vamos ter um Paráclitos? Porque muitas das vezes Jesus falava e os discípulos não entendiam. Talvez eles poderiam pensar: mas nós somos pobres, como que nós vamos ter alguém disponível 24 horas ao nosso lado? Jesus disse: vocês serão expulsos das sinagogas, vocês enfrentarão as autoridades. Talvez eles começaram a pensar: precisaremos de um Paráclitos, mas não temos condições, nós somos pobres, pescadores, nós somos pobres, de famílias humildes, isso é para pouco. Irmãos, eu posso talvez, Jesus imaginando, falando assim: não, vocês não sabem o que eu estou falando. O Paráclitos, o Consolador,
Consolador que eu envio para vocês não é um Paráclitos que pode ser comprado a dinheiro. O Paráclitos que eu envio para vocês não é o Paráclito do mundo. Jesus, ele diz, porque o mundo não pode o ver. O Paráclito, irmãos, do mundo era aquele que poderia ver, era um advogado que os homens poderiam ver, mas Jesus, ele diz, o Paráclitos, o Consolador que eu vos envio, o mundo não conhece porque não pode o ver, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará com vós. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, esse advogado, ele não precisa ser comprado, ele não pode ser comprado através de uma oferta, ou de um dízimo, ou de um propósito. Não, esse Paráclito, ele não está disponível para ser comprado. Não, esse Paráclito não está disponível apenas para quem é da classe mais alta. Não, esse advogado, ele está disponível para aqueles que creem em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus e confessam a Ele como sendo o seu único, exclusivo, suficiente e Salvador. Talvez você diz assim, há algumas questões aqui nessa vida que eu preciso de consolo, há algumas questões aqui nesta vida que eu preciso até mesmo que seja advogado algumas causas. Talvez você diz, mas eu sou tão pequeno, mas eu sou tão pobre. Eu quero dizer para você que você tem um advogado fiel e justo, aleluia, que não pode ser comprado nem com ouro, nem com as maiores riquezas desse mundo, mas você tem um advogado que o mundo não pode ver, mas ele está aí contigo, ele habita em vós, estará com vós até a consumação dos séculos, para todo sempre. E quem crê nisso, diga amém, diga amém. Ele é o nosso advogado fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele que foi chamado para estar ao lado. Irmãos, e não é tão bom isso, você saber que tem alguém ao seu lado? Não é tão bom isso, você saber que você não está sozinho? Imagina, irmãos, você está diante de uma causa e você não tem ninguém para se defender. Você está por um problema, você é chamado diante do tribunal. E chega ali, você não tem ninguém, você não consegue malemar um advogado do Estado, não tem ninguém para te defender. Mas de repente, você está lá, aí dizem para você, chegou um advogado. E esse advogado não é qualquer advogado. Esse advogado é o melhor advogado do Brasil. Como que você iria ficar, irmãos? O seu coração já iria consolar. Eu creio que essa era a situação dos discípulos. Jesus dizendo, vocês vão passar por muitas situações complicadas, porque Jesus nunca, irmãos, escondeu isso dos discípulos, porque esse evangelho vem para Jesus e você nunca vai ter problema. Isso é mentira, isso é balela, isso não é o evangelho. Mas nós, irmãos, podemos ter o nosso coração confortável, porque nós temos o melhor advogado. E esse melhor advogado não é o melhor advogado de São Mateus, não é o melhor advogado do Brasil, ele é o melhor advogado do mundo, é o melhor Paráclitos. Então deixa eu dizer para você, aquieta e acalma o teu coração, porque você tem um advogado fiel e verdadeiro, um advogado que não pode ser comprado, um advogado que julga segundo a reta justiça do Deus Criador dos céus e do Deus Criador da terra. Aleluia. Irmãos, e o que esse Paráclito ele faz em favor da igreja? Primeiro, nos fortalece para testemunhar a Cristo. João capítulo 15, versículo de número 27. Vamos um pouco mais à frente. João 15, 27. Jesus ele diz assim, e vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio. Irmãos, é Ele quem nos fortalece para testemunhar a Cristo. O Consolador,
também tem a ver com o encorajador. Porque às vezes fala de consolador, nós imaginamos mais ou menos assim, eu estou lá chorando, eu estou triste, aí vem o consolador, não chora não, meu filho, deixa eu fazer um cafunézinho. Irmãos, às vezes o consolador é assim, ei, se levanta, para de ficar olhando para trás, para de ficar apenas olhando para os seus problemas, vamos adiante, vamos, creia em mim, creia na minha palavra, creia nas minhas promessas. Esse é o sentido também, aquele que encoraja. E quantas vezes, irmãos, nós não vamos para a casa de Deus, na presença do Senhor, sem força. Hoje é o meu último dia, estou tão fraco, tão desanimado. Aí você acha que vai chegar aqui, vai aquela palavra, Jesus está contigo, consolador. Aí Deus fala assim, se levanta. Deus fala, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Aí você fala, esta palavra mesmo que eu preciso. Eu tenho que me levantar, eu tenho que me levantar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar. E você continua, e você está aqui firme e forte, de pé para a glória do nosso Deus. Aleluias, é Ele quem nos encoraja para que nós venhamos testemunhar a Jesus. Irmãos, muitas pessoas falam assim, no Brasil, graças a Deus que nós não temos perseguição. Nós não temos perseguição, irmãos, igual a outros países. Tem países por aí que sequer podem ter a Bíblia e quando tem é escondido. Muitas pessoas têm ali até mesmo perigo de morte. No Brasil nós não temos uma perseguição igual a essa, mas nós vivemos uma perseguição que é muito pior do que essa. É uma perseguição, irmãos, intelectual, é uma perseguição moral, é uma perseguição ética, é tudo muito sutil, e muitas das vezes nós não percebemos, irmãos, muitas das vezes nós achamos é assim mesmo, é normal, é o século 21, as coisas estão mudando, irmãos, e a perseguição, ela é ética, é dentro das faculdades, a perseguição é dentro das escolas, irmãos, a perseguição, muitas das vezes é nos meios de comunicação, Facebook, WhatsApp, Twitter, por meio, irmãos, do cinema, são coisas sutis que muitas das vezes nós não percebemos, mas irmãos, queira Deus que o Espírito Santo nos encoraje, para que nós não venhamos nos amoldar, irmãos, com as coisas desse mundo, porque irmãos, eu tenho visto muito isso, a igreja de Cristo está se amoldando com aquilo que é do mundo, nós achamos que tudo é normal, nós achamos que tudo pode, que o Espírito de Deus nos encoraja, para que nós venhamos perceber as sutilezas de Satanás, porque ele é sutil no seu agir, ele é sutil no seu trabalhar, mas que o Espírito Santo, Paráclitos, nos encha, para que nós venhamos apregoar a Jesus, do jeito que ele é, do jeito que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, a fim de que esta perseguição intelectual, moral e ética venha cair diante das armas poderosas que Jesus Cristo tem nos dado, que são poderosas para destruir as fortalezas. Que o Espírito Santo te encha, para que lá onde você estude, você não venha negar o nome de Cristo. Que o Espírito Santo nos encha, para que diante da crise ética, moral e intelectual que nós enfrentamos, nós não venhamos negar a nossa fé e venhamos continuar dizendo: Jesus continua reinando, Jesus não mudou, nunca mudará, vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Cristo continuará sendo a mesma. Então é Ele quem nos encoraja para testemunhar a Cristo. Porque nos dias que nós vivemos, irmãos, está cada dia mais difícil testemunhar a Jesus. Mas que o Espírito de Deus nos encoraje, para que nós venhamos falar de Jesus Cristo. E Cristo crucificado, e Cristo vencedor,
E Cristo que subiu, que está à direita de Deus Pai, mas que um dia Ele voltará para levar a sua igreja, mas que um dia Ele voltará para cumprir com as suas promessas. É esse Cristo que nós temos que testemunhar, é esse Cristo que nós temos que levar às pessoas. Muitas das vezes pode ser de uma forma simples, mas é esse Cristo que tem que ser anunciado. E Deus, Ele trabalha, irmãos, na maior simplicidade. Eu estava lendo ali a história, eu não conhecia essa história. Irmãos, diz ali que no ano de 1850, na Inglaterra, numa noite fria, num dia frio, aliás, estava muito frio, bem mais frio do que nós estamos enfrentando no dia de hoje. Chegava a fazer neve ali naquela pequena cidade. E então diz ali que o diácono daquela igreja resolve ir ali abrir as portas daquele templo com muita dificuldade, muito sacrifício, talvez nem querendo ir. E ele pensava assim: eu não vou para a igreja porque está muito frio e chegando lá os irmãos também não vão estar. Mas depois ele começou a pensar: mas se todos pensarem assim, não vai ter culto. E ele chega numa manhã que estava muito frio, ele abre as portas daquele templo, de repente os irmãos começam a chegar, poucos irmãos ali. Então de repente alguém fala para ele abrir uma palavra, trazer algo para os irmãos, para que ninguém vá embora sem receber uma palavra, para que ele pudesse honrar a atitude daqueles irmãos que se dispuseram a chegar naquele templo. E aquele irmão, sem muito preparo, ele abre a palavra ali no Isaías 45, 22, e ali estava escrito: olhai para mim e sereis salvos. E ali estava um jovem de apenas 13 anos, que dava muito trabalho para sua mãe orava por ele. E aquele jovem, ao ouvir aquela palavra, ele diz que o Senhor toca em seu coração e as escamas caem dos seus olhos. E a partir daquele momento, aquele jovem se converte ao Senhor. E aquele jovem era Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um dos pregadores mais conhecidos de todo o mundo, pela simplicidade da pregação de um irmão, cujo Espírito Santo o encorajou a testemunhar a Cristo. E é assim que o Espírito Santo faz. Talvez você diz: mas eu não sou muito letrado. Testemunhe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que encarnou virginalmente por Maria, veio aqui nessa terra, morreu por cada um de nós, entregou a sua vida, e aquele que nele crê no seu sacrifício, será salvo, e ele voltará para levar a sua igreja. É simples, é assim que Deus faz. Dá o seu testemunho, porque é o Espírito Santo de Deus quem vai fazer a obra. É na simplicidade que o Espírito Santo de Deus nos usa. Segundo, esse Paráclitos convence o mundo do testemunho que nós damos. João capítulo 16, versículo 8. Ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É ele quem vai convencer. Repare, no versículo de número 8, ele diz: e quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9, do pecado, porque não crê em mim. Irmãos, o maior pecado que o homem pode ter é o pecado de não crer em Cristo Jesus. Muitas das vezes nós olhamos para o irmão e falamos: o irmão está pecando na situação tal, o irmão está errando na situação tal. Mas esse não é o pior dos pecados. O pior pecado é não crer que Cristo é o Senhor. Eu conheci uma pessoa, e essa pessoa uma vez ela disse para mim: pastor, antes de eu me converter,
Eu nunca coloquei um gole de álcool na minha boca. Antes de eu me converter, eu nunca dei um trago em um cigarro. Antes de eu me converter, eu nunca traí a minha esposa. Sempre tive o meu trabalho. Sempre fui uma pessoa de bem, mediante os parâmetros da sociedade. Mas havia um vazio no meu coração. Eu não cria em Jesus Cristo. E ele disse, era muito difícil. Porque, irmãos, é mais difícil você convencer uma pessoa que não crê em Cristo do que aquele que muitas das vezes está jogado no submundo das drogas. Do que aquele que muitas das vezes está ali fazendo coisas que não agradam ao Senhor. O maior pecado é o pecado de não crer em Cristo. O maior pecado, irmãos, é o pecado de não crer que Ele é o Salvador. Acontece que muitas das vezes nós somos tão moralistas que nós temos a nossa lista de bondade. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu não erro nisso, eu não falho naquilo. E nós começamos a apontar as outras pessoas. Eu sou bom, mas ele não é. Eu faço, mas ele não faz. Eu sei, mas ele não sabe. Muitas das vezes, irmãos, esta pessoa está sendo tão moralista que ela não está crendo em Cristo. Está crendo em quem então? Está crendo na sua moral, está crendo em si mesmo. Irmãos, há muitas pessoas lá fora que não creem em Cristo. São pessoas boas diante da sociedade, pessoas, irmãos, que não fazem nada de mal mediante a sociedade, mas o coração dela está duro. Enquanto não se arrepender, não terá salvação. Enquanto não se arrepender, não terá redenção. O maior pecado é eu não crer em Cristo. O maior pecado é eu não crer que Cristo pode transformar a vida daquele meu irmão, a vida daquela pessoa. Muitas das vezes nós somos tão moralistas que apresentamos a nossa lista de bondade, e Jesus, ele fala, tudo isso aí para mim é como se fosse trapo de imundícia. Isso não é nada mediante a santidade e a grandeza do nosso Deus. Tudo que nós temos, irmãos, que reconhecer que Jesus, ele é o Cristo da nossa vida, independente se fazemos o que é correto ou não, nós temos que crer todos os dias que ele é o Cristo, o Messias, o ungido, o chamado de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluias. E aqui, para nós já partirmos para o final, ele diz assim, no versículo de número 10, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Irmãos, a maior justiça que nós podemos ver é Cristo ao lado do Pai. O maior ato de justiça que nós podemos ver é Cristo sentado à direita de Deus Pai. Porque Cristo, ele veio a essa terra, entregou-se a si mesmo, morreu em morte de cruz. E não há nada mais justo do que nós olharmos e vermos, ainda que mentalmente, Cristo à direita de Deus Pai. Esse é um ato de justiça, nós sabemos que Ele está no lugar dele. Irmãos, olha só que interessante. Nós falamos que é o Espírito quem convence o testemunho. É o Espírito quem convence qual é o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Nós somos pecadores e nós somos falhos. Ele nos convence do pecado, mas é Ele quem nos convence do juízo. Jesus da justiça, Jesus no lugar aonde Ele deve estar. É o Espírito quem convence. O meu lugar é esse e o lugar de Cristo é aquele. Ele está acima, eu estou embaixo. O maior abençoa o menor. Eu sou pecador, mas Ele é justo, Ele é fiel. Ele está sentado à direita do Deus Pai. Não há justiça maior do que essa. Saber que Ele está à direita do Deus Pai. Mas Ele diz também do juízo. Por que do juízo, irmãos? Deus, Ele não poupou nem sequer os anjos. O que dirá de nós que somos pobres pecadores?
Nós carecemos da graça de Cristo sobre as nossas vidas. Você pode dizer isso? Diga, eu careço da graça de Cristo sobre a minha vida. Porque, irmãos, o juízo, ele vem. Isso muitas das vezes já não é falado. Nós vivemos um evangelho que é assim, irmãos, o homem no centro do mundo, de que ele pode fazer tudo o que quiser e não terá juízo. Mas o juízo, ele virá. E é o Espírito Santo quem convence cada um de nós. Se ele não poupou os anjos, que dirá de nós, pobres pecadores? Aí entra o que? O arrependimento. Somos pecadores, mas nos arrependemos. E os arrependidos, esses herdarão o reino dos céus, porque se arrependeram dos seus atos falhos. Carecemos da graça do Senhor. E para encerrar, é Ele quem nos guia toda a verdade. João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É Ele quem nos guia a toda a verdade. Porque, irmãos, a mentira está a cada esquina. A cada esquina que você vai, a mentira está lá. Nós temos visto, irmãos, a mentira por todos os lados. Mas que o Espírito de Deus, que o Paráclitos, nos guie a toda a verdade. Para que nós não venhamos cair nas lábias do nosso inimigo, do nosso adversário. Para que nós venhamos apenas ser guiados pela verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é a palavra do Senhor. Nós temos um manual, nós lemos livros, nós gostamos, isso não é errado, é bom, todos nós gostamos de ler. Mas, irmãos, a verdade é a palavra de Deus, é Cristo. Aqui você vai encontrar a verdade. Pastor, qual é a verdade? A verdade é Cristo. Jesus, ele disse ali para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. Aleluia. Que Cristo nos use a cada dia mais. Que o Espírito de Deus nos ajude nessa árdua missão. Mas Ele está conosco todos os dias. Os irmãos recebem essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé no seu lugar para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele seja a honra.